É isso mesmo, hoje é dia de mais um episódio Vozes do Brasil. Nesta série, eles ajudaram a escrever a história do rádio no Brasil. Nós estamos homenageando os 100 anos da primeira emissão via rádio, ocorrida lá em 7 de setembro de 1922, quando foi comemorado o primeiro centenário da independência. E, nesse caso, no caso de hoje, nós vamos trazer uma pessoa que é muito ligada a uma série de fatores, de locais, de emissoras, de cultura variada. É um pouco diferente daquele locutor ou daquela locutora que está sempre participando aqui do nosso dia a dia, que tem um horário correto, completo, que todo mundo costuma a ouvir todo dia, tal hora da manhã ou da tarde, eu costumo ouvir fulano. Hoje você vai ter histórias incríveis com a nossa querida Elizabeth Russo, também conhecida como Beth Russo. Bem-vinda. Eu que agradeço de estar aqui com você. É um espaço privilegiado e enriquecedor para quem assiste e para quem participa. Eu acho que a gente sempre aprende alguma coisinha, porque nem todo mundo conhece todo mundo, nem todo mundo conhece todos os detalhes da vida das pessoas. Então, eu gosto de ficar puxando, de ficar fuçando, e gosto de saber... Pescando casos. Também. Onde nasceu a Beth? A Beth, eu costumo brincar que eu não sou um ser humano, eu sou uma árvore. Eu moro na casa em que eu nasci. Né? Nasci aqui, nasci bem na divisa do Jardim Paulistano com Pinheiros. Então, eu tenho toda a história do local me pertence, vamos dizer assim. É uma coisa que eu vivo e respiro e tenho uma paixão incrível, embora agora esteja mudando de cenário, mas isso é outro assunto. Olha, normalmente a gente não tem essas histórias para contar de pau-brasil mesmo, de ser fincado no começo e continuar, porque os pais da gente têm tendência de mudar ou do interior para cá. Inclusive os nossos participantes sempre têm histórias um pouco diferenciadas. Eu costumo perguntar se a pessoa veio do interior e ficou em alguma pensão, como é que foi aquele começo difícil na cidade grande. Você não. Você já tem história, já tem pedigree, porque nasceu num bairro importante, inclusive, dos mais fortes até hoje, ele não perdeu a classe. E vamos em frente. Você, por acaso, fez alguma escola para ser locutora? Você nasceu pensando em fazer locução? Alguém na sua vida não profissional, na vida escolar, professor ou diretor, falou, olha, essa moça leva jeito, ela dança, ela canta, ela vai para o lado das artes? Bom, na verdade, eu, desde criança, já tinha uma voz grave. Isso me incomodava um pouco, porque as pessoas debochavam, as crianças fazem bullying, né? E eu nunca tive muita habilidade para trabalhos manuais, embora eu tocasse piano desde os 4 anos de idade, eu comecei a ter aula e tal, mas trabalhos manuais não. Então, na escola primária, eu estou falando dos anos 50, tá? Eu sou de 1952. Então, o que acontecia? Nós tínhamos trabalhos manuais, por exemplo. Eu ficava lendo histórias enquanto as outras bordavam, faziam crochê, porque não era a minha habilidade. Também eu aprendi a ler antes do tempo. E quando eu entrei na escola, eu já sabia ler. Então, o que eu fazia? Eu lia histórias, eu lia os ditados, eu era sempre a ledora, vamos chamar assim, oficial da classe. Mas nada pretensioso, era só para aproveitar a menina que sabia ler, que já sabia ler antecipadamente, coisas assim, né? Bem despretensioso, mas gostava muito de teatro. Mais à frente, fiz cursos de teatro, gostava de teatro, quase enveredo por essa área. Naquele tempo não havia o termo bullying, mas havia a chateação, a perturbação dos colegas, ou com apelido, ou com tamanho. Havia N possibilidades das pessoas incomodarem os outros. Havia uma censura no local de estudo de vocês? Alguém chamava atenção por causa disso? Ou então era tudo tido como coisa normal e passa por isso mesmo?
Como diria o nosso amigo Afanásio, naquela época era mimimi, entendeu? Quer dizer, ninguém se preocupava muito com aquilo que nos ofendia ou nos atingia, né? O gordinho, ou aquela que usava aparelho, que era o meu caso, né? Nos dentes. Então, sempre tinha, mas deixa para lá, isso é coisa de quem está sentindo, você tem que aprender a se virar. Meu pai e minha mãe, eu sou filha única, e eu era sempre aquela que ia reivindicar não só os meus direitos, as coisas que eu achava que estavam pendentes na escola, mas dos meus colegas também. Eu ia à diretoria, dizer, eu tomava a iniciativa. Então, esse espírito de ir atrás, eu sempre tive, né? Até pela minha formação. Só faltou ser presidente do centro acadêmico, mas isso é história mais para frente. Você me deu a chance de perguntar, já que você falou de reivindicar tal, qual é o seu signo? Ascendente? Eu sou Áries com ascendente em Leão e um monte de casas em signo de fogo. Parece uma fogueirinha de São João. Não tem importância. Já explicou tudo, a gente pode seguir, que já está metade do programa já está conquistado exatamente por causa disso. Você já tem o perfil. Há quem goste, há quem não goste, mas não tem jeito, não tem como escapar. Eu não gosto de ficar chutando, primeiro porque eu não sou astrólogo, segundo que eu não sou especializado, não sou uma pessoa que por acaso estudou, mas eu sou muito ligado. Eu percebo quando tem e quando não tem. Então, eu pergunto para ver se bate com aquilo que eu tenho aqui dentro da cabeça. Você sabe que, às vezes, eu chuto o signo da pessoa e acerto. E eu também, eu digo, eu não gosto, não entendo, mas a gente está tão habilitado, assim, tão treinado, né, em observar alguns detalhes, que a gente acaba acertando, viu? Aquela porta vermelha lá no fundo da cena já indica um pouquinho, porque Áries usa o vermelho, né? O planeta é Marte, a cor é vermelha, a cor do fogo, então está tudo muito bem. Seus óculos batom, tudo perfeito, tudo perfeito. Vamos lá, a menina cresceu com aparelho nos dentes, depois tirou, ninguém percebeu mais nada, ficou tudo muito legal, e ela foi fazer escola de comunicações, ela foi procurar alguma coisa no sentido do rádio, porque o nosso negócio é rádio, a princípio, pois a gente vai para as outras artes. Ou ela fez alguma outra coisa que acabou levando ao rádio? Olha, eu tentei a faculdade da USP, né, comunicações na USP e direito no Mackenzie. Eu entrei nas duas, porém, eu não fiz a matrícula na USP, porque o meu pai, nós estávamos em pleno regime militar, ele achou que eu ia acabar me engajando em movimentos políticos, eu já tinha uma tendência para essa linha, né, de ativismo e tal. Ele disse, olha, não. E, coincidentemente, eu peguei a única doença infantil, sei lá, né, da época, que era rubéola. Eu peguei uma rubéola muito forte no período da matrícula. Falei, deixa para lá, vou fazer direito mesmo. E fiz direito no Mackenzie, fiz pós-graduação na PUC, em direito administrativo, direito empresarial. Quer dizer, eu tinha uma carreira pela frente. Fui a primeira mulher estagiária do Ministério Público, o que não era fácil, e fui indicada por um Edgar de Magalhães Noronha, que era o papa, né, do direito criminal. Tinha uma carreira prenunciando, mas sempre fui muito curiosa. A curiosidade faz parte da minha vida, né? Eu sou a rainha do Google, tô toda hora lá querendo saber as coisas, de palavras a pensamentos, a historiadores e tudo mais. E assim, eu não fiz de imediato comunicações, que o meu intuito era entrar para fazer depois teatro. Nesse intervalo eu me formei e tal, um dia eu vejo que a Jovem Pan, que tinha um anúncio eu tinha um RP, né, Relações Públicas, muito forte, tinha mudado para Paulista e estava aceitando grupos, pessoas interessadas para conhecer a instalação, que era belíssima, formato de caracols, estúdios e tal, não tinha nada a ver comigo, mas, claro, eu quis conhecer, e está perto de casa, dentro do pedaço ali, Foi. A certa altura, eu estou conversando dentro do estúdio, e eu não sei se o Parron, nosso querido Parron, estava junto, mas certamente estava. O Azevedo Marques, que fazia os boletins
da Jovem Pan, boletins da Palmeiras. Bolsa de Valores, da Bolsa de Valores, e o Franco Neto, né? A voz padrão e aquela gentileza toda. Eu conhecendo as pessoas e tal, eu vejo que o Zé Nelo faz um sinal para o técnico, mas estou na minha e tal, você pensa disso, fala daquilo, tal, blá, blá, blá. Bom, estou indo embora. Aí ele me chama e fala assim, escuta, você já fez rádio, locução? Eu digo, não. Ele falou, mas você tem uma voz linda, você tem interesse? Eu falei, claro. Né? Mas eu falei, claro, e eu esqueci que eu tinha um escritório, sabe? Nessas alturas eu tinha um escritório com parceria com outro advogado, e nós dávamos assessoria jurídica a imobiliárias, mais ou menos já de médio a grande porte. Mas eu falei, não, claro, tem, depende do horário. Tal. Ele diz, não, talvez para o carnaval, espera um pouquinho que eu já venho. Daqui a pouco ele fala, vem comigo. Aí eu fui naquela sala aquário do Fernando Vieira de Mello, nosso querido professor, né? Fernando Vieira de Mello, porque é uma aula de tudo, né? De marketing, de jornalismo, um comunicador nato. E ele me diz, olha, eu preciso de alguém que redige e faça os boletins do carnaval. Você pode fazer, mas tem que começar agora, porque você é formado em direito, você deve escrever bem. Fala bem, escreve bem, não tem problema. E ele tinha um lema que dizia assim, traga-me um bom caráter, porque a atividade eu ensino, o jornalismo eu ensino. Sempre quando precisava de um profissional, ele não pedia ninguém do meio, ele pedia um bom caráter. Ele falava isso em altos brados pela emissora. E eu fui. Aí o diretor de jornalismo, né, tinha a esposa dele, a Rosa, ficou ao meu lado, ela me pôs uma cadeira ao lado, tal, e a gente ficava treinando os textos, tal, porque vinha lá o carnaval, e eu tinha que fazer os boletins, redigir e fazer a locução no FM. Nesses tempos, no início não era nada com a AM, tudo FM. Muito bom, e eu fui. Aí eu tenho uma passagem curiosíssima com a Laor Coutinho. Ponto. Olha, eu tenho umas 32 perguntas para fazer antes disso, mas eu vou deixar você contar, depois eu faço. Porque a gente vai acabar retrocedendo e perde o pique do momento aí. Vamos seguir. Não, vai em frente. Vamos lembrar do nosso querido Alaor. O querido Alaor, que nos deixou recentemente, mas é um querido, né? Ficou esse querer bem no nosso coração. Sempre será. Divertido e tal. Eu fui fazer o boletim, preocupada que eu tinha deixado o meu carro estacionado na rua com zona azul. E eu tinha que fazer rápido, porque eu tinha que descer e trocar a zona azul. Bom, zona azul. O texto se referia às colocadas, os que desfilaram, não me lembro bem, mas era com Barroca Zona Sul. Na hora da leitura, Betinha senta e lê, ao invés de Barroca Zona Sul, Barroca Zona Azul. O técnico, assim que eu falei, eu percebi o erro, claro. Né? Eu tenho esse hábito, sempre tive, de ouvir o que falo. Mas, já tinha falado, corrijo, não sabia o que fazer. O técnico fez sinal que deixa para lá, toca para frente. Eu abri a porta e saí. Eu saí, troquei a minha zona azul, voltei, e deu um tempinho, fiquei olhando para todo mundo, porque na rádio todo mundo fica ouvindo, né, as notícias, aquele barulho todo. Ninguém comentou. Eu falei, puxa, ninguém percebeu. Ufa, né? Tranquila. Aí chega lá o Coutinho, seu violão e tal. Oh, desde quando é Barroca Zona Azul? Em altos brados e me entrega. Entregou o ouro. E eu, apesar de ser uma pessoa sempre assim, aparentemente sou desinibida, tal, eu tenho uns entraves, assim, né? E eu fiquei travada, porque aí mexeu com a minha timidez, entendeu? Errar não é meu. Não tenho compromisso com erro, entendeu? Desculpa, isso é senso de responsabilidade. Porque é verdade, quando você tem brios e eles são focados, você se transforma imediatamente, porque pisou exatamente no calo. Né? Melhor falar em brio do que calo, mas é isso aí. Mas foi isso. É o calo moral, né? Então, eu realmente... É inesquecível. Sempre que a gente se cruzava,
brincava com ele, Barroca Zona Azul, né? Bom, deu tempo de trocar a folhinha, né? Naquele tempo. É sempre bom a gente lembrar que para os analógicos as coisas eram diferentes do que para a geração digital de agora, que faz tudo no celular, que tem um aplicativo isso. Naquele tempo, do mesmo jeito que ela citou o Parron saía, como todos os outros repórteres, mas só para aproveitar a citação, com algumas dezenas de fichas de telefone, porque a gente ia fazer reportagem na rua e a gente colocava uma ficha atrás de outra que durava 3 minutos e tinha um sinalzinho eletrônico que avisava alguns segundos antes de terminar, ou seja, a sua ligação está no fim. Aí você colocava outra ficha para não perder o tempo e ficava dialogando com o quando colega não tinha uma fila de gente atrás, né, reclamando. Pior ainda, é verdade. E também as folhas de Zona Azul eram um talãozinho com 10 folhas que você ia retirando, preenchia a mão, tinha que botar um X em cada letra, enfim. É uma época que não está tão distante assim, mas que todos nós vivemos, então é bom a gente esclarecer. Tem gente que diz que eu interrompo para contar coisa fora do riscado, mas eu acho que isso é importante, porque quem nasceu agora, os antigos sabem tudo, felizmente, porque viveram mais do que os novos. Os novos não têm obrigação de conhecer tudo que aconteceu. Então, quando a gente fala trocar a Zona Azul, o sujeito fala, Beth, por que você não foi no aplicativo? Porque não tinha aplicativo. É só isso. Bom, então você está na Jovem Pan, começou por acaso, agora que já terminou o caos interessante número 1, vamos para os demais, mas antes eu quero saber, você foi aluna de Pinto Antunes? Não. Foi aluna de Silvio Ribeiro? Rodrigues? Não. Silvio Rodrigues, perdão. Silvio Rodrigues foi. Silvio Rodrigues... se lembra? Fala. Não, Silvio Rodrigues, a filha dele, filha única também, estudava na minha classe. Então as pessoas esperavam que sempre ela tirasse nota melhor e a gente empatava. Tinha aquela competição, né, boba, coisa infantil, porque eu entrei na faculdade ainda com 17 anos, então eu não tinha maturidade ainda. Eu acho que eu demorei um pouco para... Eu era muito séria, com medo de fazer bobagem, mas, por outro lado, né, a maturidade da vida, experiência mesmo, assim, da vida, eu não tinha. Ok. Eu só estou perguntando isso porque eu fiz vestibular para Mackenzie, Direito, simultaneamente para a ECA, entrei na ECA, entrei no Mackenzie, fiz os dois, só que eu sou lá de 67, bem antes. E aí... Quando eu fui enfrentar Pinto Antunes, Silvio Rodrigues, eu não consigo me lembrar, era um doce de pessoa, o professor de História Romana, ele usava barba porque ele tinha o rosto marcado por problemas sérios. Eli Lopes Meireles. Não era. Não, 2 nomes, tipo Francisco alguma coisa. Ele faleceu ainda quando estava dando aula para a gente. Eu devo estar falando de 69, 70. Mas eu queria muito lembrar, porque às vezes eu quero citar o nome dele e não consigo. Preciso ir lá nos meus alfarrábios. Foi aluna do irmão do Fanucchi, professor Fanucchi. Professor Fanucchi, conheci. Bom, enfim, eu sei que depois do 2º ano, só para não ficar a história incompleta, eu abracei comunicação com braços, pernas, unhas e dentes e fiquei lá. E achei que o direito não teria perdido absolutamente nenhum grande advogado, porque não ia dar tempo, não ia dar certo. Enfim, continuando. Nós estamos com Beth, que já está na Jovem Pan, por enquanto, a cachê provavelmente não foi contratada como não, foi sim. Foi na carteira, tudo. E a partir dali já tinha feito direito, pedagogia, e já estava no fim de pedagogia, e entrei para fazer comunicações, aí não mais na USP, né? Fui fazer jornalismo na Unip, e concluí o curso, né? Mas você continuou como produtora, como locutora, como o quê? Então, eu fui abraçando aquilo que aparecia, certo? Eu gostaria muito de ter feito um programa nos moldes que tinha a Xênia Bier, tinha uma outra na Bandeirantes, que infelizmente me falha a memória, mas também respondia cartas e falava, porque eu tinha essa... Gregory?
Como? Maria Tereza Gregory? Não, a Maria Tereza já era tipo revista feminina, eu a conheci, mas não é. Essas mulheres que tinham uma linguagem um pouco mais já, eram uma semente do feminismo, vamos chamar assim, né? E eu me identificava, eu achava que tinha um espaço ainda para fazer um programa, mas note, nós estamos falando de um período que, além de ser um período militar, né, de regime militar, nós tínhamos uma mentalidade ainda muito, muito machista. E o rádio não fugia à regra, assim como o direito, né, e tudo mais. Tanto que eu fui a primeira estagiária, depois, logo após, já entrou uma mulher dentro do Ministério Público, mas naquele tempo não existia. Você falava, eu vou ser juíza. O pessoal estava risada, você não sei o que. Não tem. Então, também não tinha espaço para a mulher em outros setores mais amplos, mais que se refletisse mais a nossa natureza feminina. Por quê? Porque os diretores de rádio também eram homens. Não pode ser que eu vá falar uma bobagem, você me corrija, mas as mulheres não faziam parte da diretoria das rádios. Então, o rádio, assim como a televisão também herdou esse vício, era visto pelo olhar do homem que dirigia. E hoje, com o número de mulheres que nós temos na população, há uma exigência, uma expectativa diferente e a gente está ganhando espaço. Eu digo a gente, porque outras mulheres estão tendo essa visibilidade que a nós não foi permitida por mero preconceito. Toda vez que você levava um projeto, a pessoa dava risada, né? Não porque o projeto era ruim, é porque quem vai assistir mulher? Entendeu? Quem vai pagar? O anunciante que vai pagar um programa de mulher? Tinha muito disso. Embutido, velado, mas tinha. Eu passei por isso também. E cheguei a observar ainda, quando estudante, que nas emissoras eventualmente tinham uma ou outra voz feminina, a não ser uma emissora como Rádio Mulher, que fez um tratado específico para ter um formato diferente e tal, mas ou a mulher fazia um noticiário, ou ela apresentava um ou outro programa. Não era dona de horário, não era... Exatamente. A gente era dona da voz. Você podia redigir, mas pensar, falar, a não ser que tivesse uma indicação política, alguma coisa assim, algum dedinho QI, entendeu? Quem indicou, aí tudo bem. Mas se você ia na base de, olha, eu estou aqui, eu gostaria, eu tenho um projeto, não, é complicado, entendeu? É muito complicado. E ainda é, viu? Se pesquisar bem, você vai ver que ainda é. Não é fácil, não. Não, isso é em todo lugar, praticamente, mas está mudando e as pessoas estão entendendo que não tem nada a ver. Não é o sexo que define o cérebro ou a capacidade, nada disso. E hoje também nós temos anunciantes, né, voltados, segmentados para essa área da mulher, e que isso favorece, quer dizer, onde tem patrocínio, tem espaço. E eles vão atrás mesmo. Isso aí, a área comercial, não tem dúvida nenhuma. Bom, vamos continuar contando a sua história, porque daqui a pouco já passamos aí de meia hora de conversa e eu ainda quero saber muito mais. Você ainda está na PAN ou já resolveu trocar de... Um ano depois, eu vou para o Sistema Globo Excelsior de televisão. Justamente na estreia de televisão, não, Globo Excelsior de rádio, perdão. E justamente no dia da estreia do TV Mulher. Então, fui direto com o meu gravadorzinho, fazer entrevista com o Ney Gonçalves Dias, com a Marília Gabriela, com Elis Regina, que lá estava, com seu marido, como é que chama? César Camargo Mariano. Não. César Camargo Mariano, o Clodovil, que é um querido também. Enfim, um material maravilhoso que eu acabei perdendo, eu guardei para mim, mas eu acabei perdendo numa invasão que eu tive imóvel em que eu guardava as minhas lembranças e foi deteriorado. Mas, enfim, foi bem interessante, né? Foi o primeiro trabalho que eu tive, assim, como entrevistadora e tal. E deu certo. Aí o Antônio Celso, que era o diretor artístico, e também o Isidro Barioni, o diretor de jornalismo, investiram um pouco em mim. Então, eu assim, olha, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu fazia 1000 coisas. Fazia boletins para o jornalismo, fazia boletins de arte, editava material, ia fazer reportagens fora. Tem até um caso que eu já te contei com o João Carlos Martins, né? Então, assim, sempre tem
foi uma grande escola, eu acho, né? Lá eu conheci pessoas, né, Faustão, todo esse pessoal era o tempo áureo, né? O Afanásio de Azade, que brilhava e brilha ainda, né? Graças a Deus. Então, todo esse pessoal é dessa época do sistema Globo Excelsior de rádio. Ok. E aí a CBN ainda não tinha nascido, mas estava embrionária, provavelmente estava ali para nascer. Você chegou a trabalhar na CBN ou já Não. descobriu alguma outra coisa boa para ir para frente? Então, eu saí de lá a convite do nosso querido, divertidíssimo Alexandre Kadunk. O Alexandre Kadunk era o diretor de jornalismo da Rádio Capital. E a Rádio Capital era dirigida por, sabe quem? Sabe quem? Pelo Hélio Ribeiro. Para quem não é da nossa época, só para lembrar, o Hélio Ribeiro não gostava de se deixar fotografar, de estar presente nos lugares, ele atendia as pessoas com muita reserva, para que não fotografassem, para que não tivesse imagem, etc. E esse era um dos bordões dele, do programa, a voz da mensagem, era a voz da mensagem, eu acredito. Poder da mensagem. Poder da mensagem. E ele dizia, sabe quem? Sabe quem? E eu fui a convite do Kadunk, porque o Kadunk criou um horário na madrugada, era bem à meia-noite, começava, um jornal manchetado, né? Nos moldes da Jovem Pan. A Jovem Pan fazia isso de manhã. Hoje não é mais, mas tinha essa forma, né? As manchetes, tudo era forma como se fosse uma manchete. Então, eu iria fazer a locução e orientar, porque ninguém... Era uma espécie de redação um pouco, não é que inusitada, né? Não era comum. Então, eu ia orientar quem no início eu ia fazer, orientar quem fosse ser contratado. Pô, tudo bem, fui para lá. No meio desse episódio, que fui a primeira mulher a fazer um jornal manchetado de madrugada, o Hélio gostou da minha voz, né? Foi ótimo. E me chamou. Falou, eu tenho um projeto para você. Falei, pois não, né? Sabe o que é? Sabe? Não sei o que é. Claro. Ele criou a expressão, uma expressão, a garota do jeans azul. Que ele visualizou, era a época de todo mundo usar jeans e tal, juventude, ele visualizou um possível patrocínio e essa garota dos jeans azul entraria em toda a programação, dando dicas da cidade, artísticas, né, de forma geral, de entretenimento, de diversão, do que acontecesse que fosse leve. Era a garota dos jeans azul. Achei ótimo. Fiz um dia, 2. Aí ele me chamou e falou, escuta, não é para falar o seu nome. Eu não tinha falado ainda. Mas ele disse, olha, não é para falar o seu nome. Mas, tá bom. Porque eu parei para pensar, falei, mas não é para falar, não vou existir mais, né? Vou ser fantasma. Aí falei com o Marguerito, né? Edmundo Marguerito, que era o braço direito dele, toda a parte artística, e aí ele falou, não pode falar. O Walker Blas não pode falar, o outro não pode falar, os locutores não podiam falar. Falei, bom, então acho que não interessa, né? Porque eu vou trabalhar, não ganho nenhuma fortuna, não tenho comissão sobre os anunciantes, nada. E para que eu não vou fazer meu nome? Né? E o nome é a única coisa que a gente tem, né? Assim, que a gente leva debaixo do braço, né? Identificável. Falei, não quero não. Aí dá para remanejar? Aí não fui demitida por causa disso, nada disso. Fui trabalhar junto com o Edmundo Marguerito, eu escrevia bem, então eu fazia aquele material, aqueles textos lidos pelo Walker Blas, no programa da manhã e tal, não fazia todos. Tinha dias alternados, às vezes ele chegava mais tarde, não podia, outro dia tinha compromisso lá dentro mesmo, então comecei a fazer esses textos, fazer toda a parte da programação interna. Algumas reportagens, né? Não tinha assim nada tão brilhante, porque é o tal negócio, que o que brilhava ficava para os homens, né? Os homens é que eram chamados. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Talvez aquela ideia da moça do Carmanguia Vermelho, que deu tanto certo durante um período, né, viesse uma outra ideia para substituir. Mas depois que você faz uma coisa diferente, não fique com papel carbono escrevendo outras, porque todo mundo vai perceber que não é original.
Eu sempre É disse verdade. isso, em que pese a ausência do Hélio hoje entre nós, grande amigo, grande parceiro, inclusive, eu me confesso e sempre me confessarei que eu fui ouvinte e ele me Eu cativou também. muito e eu era fiel. Ele era um ídolo para Eu mim no também. rádio, independente das maneiras e tiradas e daquelas coisas todas que a gente já ouviu nos bastidores. Agora, talvez fosse essa a ideia. O que eu queria perguntar é o seguinte: você teria que vestir jeans azul também, ou isso aí não era? Não, porque era rádio, né? Naquele tempo, Sim, rádio mas, não tinha imagem. E mas como ninguém sabia quem eu era, tá tudo certo. Só que eu mesma não me sentia a garota do jeans azul. Primeiro porque eu achava que a minha voz era grave, não tinha uma sonoridade tão juvenil assim de garota, né? Embora ele tenha identificado, mas eu não me sentia assim. Talvez até pela força da minha formação né, acadêmica, de ser advogada, de ter um escritório, porque eu tinha um escritório em sociedade, dava para conciliar e tudo mais. Então, não foi por aí. E a gente continuou na atividade. Não saí por causa disso. não criou problema, não. E quanto tempo você ficou na capital e até que período você achou que devia ficar lá antes de alçar novos voos? Olha, eu devo ter ficado uns 2 anos, 1 ano e meio, porque eu costumo brincar que a gente, depois de um certo tempo, não tem mais currículo, a gente tem uma ficha, né, corrida. Você começa a não lembrar mais exatamente as datas, 1 ano, 2, por aí, mudei, mas eu sempre gostei de novidade. Quando eu via que não tinha muito digamos, muito crescimento, muita possibilidade, eu saía. E outra coisa que eu faço questão de dizer, eu nunca procurei emprego aonde já tem gente empregada. Se tem um espaço e que tem um titular, eu nunca fui lá e falei, olha, eu faço melhor, olha, eu posso fazer, eu trago um anunciante. Não. Sabe, essa coisa assim, isso eu acho uma falta de caráter tremenda. Pode ser até necessidade, estado de necessidade de algum colega, mas eu não faço, não fiz e não pretendo fazer. Muito bem. Aliás, é típico de Ariano não deixar essas coisinhas, essas migalhas, entendeu? Exato. Que não servem para alimentar absolutamente nada nem ninguém, mas em contrapartida mancham muito, Muito. muito a nossa reputação, o nosso currículo, etc, etc. Você É. esteve também em outros prefixos, você esteve em televisão, você trabalhou com a nossa querida e também saudosa Hebe Camargo. Vamos dar uma passeada por Na esse capital. espaço. Na capital. A Hebe foi contratada para fazer a Rádio Capital. Só que ela sempre teve a, uma produtora que a acompanhou sempre, né, na vida. E E ela não sei onde estava, qual era o problema, que ela não foi contratada naquele momento pela Rádio Capital. Então, nos chamaram e deram orientação assim: vocês vão fazer a produção do programa da Hebe antes de estrear e depois de estrear por um tempo, até essa produtora voltar ou ser contratada, enfim. E Aurora Prado. E eu não a conheço pessoalmente. E E aí fomos à casa da Hebe, era feito diretamente da casa da Hebe. Não esta casa, essa última casa, a casa em que ela viveu com o Lélio, e que não tem nada a ver com aquela cafonice que apareceu no filme, né? Hebe era uma pessoa elegante, personalíssima, porque ela tinha alguma forma de se vestir, de ser e tal, mas personalíssima, era dela. Não dá para você falar isto, é aquilo, rotular. É a personalidade dela. Nos atendiam muito bem e já líamos jornais juntas e despachava, divertida, olha, super simpática. E foi uma amizade que se desdobrou depois, porque eu fui para o SBT, né? Ainda nem era SBT, era TVS quando eu fui, logo depois se tornou SBT, e ela estava lá, né? Então a gente se cruzava, bastidores, falava qualquer coisa, sempre tinha um tititi, né? Muito gentil, frequentávamos às vezes o mesmo cabeleireiro, ou
a mesma manicure, tinha algumas vezes nos cruzávamos. Sempre, não é aquele tipo de pessoa que, porque ela é a Hebe, né, ou ela é, ou qualquer outro profissional que é um nome, né, famoso, que vê alguém que está ainda começando, ou, né, sem tanto brilho quanto ela, que renega. Não, ela sempre recebeu muito bem, sempre abriu os braços, sempre foi muito gentil. Uma vez ela fechou eu cruzei com ela na rua e ela começou a buzinar que nem uma doida. Eu, né, oi, tchauzinho, toda assim. Aí ela, não. Parou o carro, que era uma Mercedes conversível branca, parou na esquina ali da Cidade Jardim, quando ainda tinha conversões e tal, atravessada, desceu do carro com um saltão e veio me abraçar, fazer um auê. Quer dizer, foi uma alegria incrível, né? Um deferimento todo especial, mas antes de tudo, eu acho que ela foi, sem dúvida alguma, não a melhor comunicadora. Não só, mas ela também foi a pessoa que eu conheci que mais sabia usar o mainstream, que sabia o momento, sabia o cenário, ela antevia cenários e já, entendeu? Já captava e colocava isso na sua agenda. É uma grande lição, não só de vida, mas profissional, que só quem conviveu poderia ter essa percepção dela, e graças a Deus eu tive. Que bom, que bom. A Hebe do filme, essas coisas que são depois colocadas aí para o lado simulacros, comercial, eles têm que florear, eles têm que inventar diálogos, eles têm que fazer uma série de coisas. Eles, que eu digo, são os criadores cinematográficos e produtores, que é para dar bilheteria, etc, etc. A verdade sempre incomoda a família, sempre incomoda os herdeiros, sempre incomoda quando não traz problemas mais sérios de ordem cultural, política e outras coisas mais. Bom, vamos lá. Você passou, pelo que eu soube, pela Transamérica. A Transamérica teve fases. Ela teve rádio de rock, ela teve a fase da rádio de Beautiful Music, que o doutor Faria queria muito que fosse a tradição, a marca da Transamérica. Durante algum tempo ela foi. Qual foi o período em que você trabalhou lá? Eu trabalhei lá, como eu digo assim, são empregos de entre safra, né? Num período em que o gênero de música era música popular, brasileira, de qualidade, música internacional, uma coisa bem de muito bom gosto. Não, eu fazia a locução dos boletins, né, jornalísticos, e desanunciava a música, essa coisa toda, mas a gente começa a ver a restrição da mulher, né? Eu fiz muito comercial. Não só lá, em todas as emissoras eu fiz muito comercial. E eu tenho uma facilidade, tinha mais ainda, né? De imitar vozes e tal. Então, eu já cheguei a fazer comercial com voz de Iris Rittieri e coisas assim. Eu tenho até uma passagem curiosa, se você me permite. Eu gravei, eu fui procurada por uma agência do Sul. Só, olha, você vai fazer um comercial, era um comercial super sensual, né? Uma voz assim, alô e tal. Era de lingerie. E, bom, vamos lá, pagou bem, as pessoas. Só que eu fiz uma exigência, né? Eu falei, para onde vai ser? Não, é só para o Sul. Não vai para São Paulo, não vai. Estava no contrato, está tudo certo. Ok. Porque eu achei que, embora não fosse eu que estivesse o que hoje não teria nada demais, mas, assim, eu tenho minhas restrições. Eu acho que não ficava legal, né? A voz, colocar a voz assim, sensual, cheia de insinuações. Aí gravei. Um dia eu viajo com meu marido para o Sul, até para que nós fomos fazer um trabalho lá também na área de comunicação. Eu ligo a televisão e vejo, ele tá tomando banho. Paulo, ele fala, o que é? Olha eu aqui. Ele sai correndo para ver o que era, né? E ele olha a mulher, olha a mulher, olha eu, e fala assim, não estou entendendo nada, né? Porque ele não só não pegou o áudio, né? Foi direto na imagem, como ele não identificava nada. E olha eu aí e tal. Que eu queria dizer, olha o comercial que eu fiz. Né? Você vê como é que é o problema da comunicação.
E isso, um tempo, passado um bom tempo. E foi bem divertido, porque aí ele falava, você tem que explicar. Não dava, o comercial é curto, então, né? Foi bem, bem divertido. Fiz muitos comerciais, fiz comercial com o queridíssimo Jorge Lau, fiz com grandes nomes, grandes nomes. É um time bom, realmente. Aliás, você pegou uma fase áurea do rádio, em que as grandes vozes, nada contra, quando eu digo isso, eu não estou desmerecendo os rapazes e as moças de hoje, que têm um estilo diferente de locução, que têm uma conversa diferente, um timbre. Sim. Mas o que eu quero dizer é que naquele tempo era assim. Era assim. E a gente gostava disso. Não tem jeito. E tem uma coisa, também nesse período se procurava muito voz, assim, mais, alô, garotada, negócio seguinte, olha aqui, não sei o quê, falando rápido, para as FMs, ter uma... E isso não fazia parte, como não faz, e não dá certo, para mim, porque, olha a voz grave, né? Então não dava mesmo para mudar nesse ponto o tempo todo, né? Poderia fazer até um comercial, assim, mas ser assim, não. O que é que você fez da Rádio América? A Rádio América também teve fases. Ela então, foi do Grupo Bandeirantes num período, depois foi vendida para os Padres Paulinos e ficou lá entre safra e tudo mais. Eu tive a felicidade de ter amizade com o Paulo Barbosa, desde do SBT, depois na Record, com toda a família, né, com a Xanda, gente muito querida. E ele tinha programa, sempre me chamava para fazer debates, e eu adoro participar de debates, entendeu? Porque eu sou daquela que vou desconstruindo o tema e uso um pouquinho da lógica que a gente aprendeu na faculdade de Direito. Então, tudo isso, para mim, é bem enriquecedor. Eu adorava participar do Paulo Barbosa. Mas eu recebi antes de participar do Paulo Barbosa, muito antes, uma proposta para fazer as feiras livres, ser uma repórter que ia levar as músicas e não sei o que e tal. Eu falei, que ótimo, foi. Sucesso num dia, aumentou a audiência do programa, que eu já nem me lembro de quem que era. Olha, você vai ficar definitivo? Que ótimo. Nós vamos mudar o seu nome. Começa. Entendeu? Não, mas por quê? Não, porque russo era ainda, acho que época estava ainda a abertura, né? Não, russo, eu falei, mas, sabe, vai pôr o quê? Soviético? Não, meu nome é Elizabeth Russo. E era uma grande bobagem, porque já existiam profissionais também, né? O João Russo e tal, que não é nada meu, mas tinha gente com esse nome. E o que eu fiz? Não aceitei. Então, foi uma passagem rápida, eu fiz comercial, fiz assim, uma série de pontas aqui ali e tal, mas eu saí rápido, não fiquei, acho que 6 meses. Quando eles conseguiram me dar alguma coisa fixa, eles me chamaram para trocar o nome. E aí eu falei, não. E a gente já estava com uma recente crise com uma famosa astróloga que tinha o nome registrado, e depois ela não podia sair, porque se saísse, ela não era ninguém, né? O nome dela era aquele que estava lá. Então, eu não sabia se ia fazer sucesso, se não ia, mas eu queria o meu nome. Ponto, isso já tinha acontecido, então virei. Mas passei realmente por lá. Passei pela Rádio Eldorado, onde eu trabalhei com o Maradei na produção do Fausto Canova. Fiz muito comercial, apresentei músicas, né? Anunciei músicas na FM. Tive, assim, foi rápido, mas trabalhei muito, muito. Você, ao meu ver, não tem feeling de quem está do outro lado da bancada. Você não tem perfil, a meu ver, repito, de uma apresentadora que vai lá todo dia na emissora para começar o seu horário X horas, ouvimos e vamos ouvir tal. Eu acho que você tem muito mais a oferecer, tem capacidade para isso e também não tem paciência para ficar esperando uma outra brecha, uma outra... Eu estou certo? Certíssimo, certíssimo. E eu não sou pretensiosa, mas eu acho que se a gente... Eu acho, né? Não é achismo. Eu tenho certeza que se nós não soubermos do que nós somos capazes de fazer, quem o será? Não é? Então, assim, eu sei minhas limitações. Isso aqui eu não sei fazer, aquilo lá não é para mim, já passou da minha idade, o outro não sei o quê, mas existe um potencial em todos nós que dá para ser explorado, e vocês devem saber até onde você deve ir.
e pode ir. É o que você falou, certíssimo. E o fato de você ter... Quando eu fui para a televisão, teve um diretor que chegou a dizer, não para mim, porque eu ia responder à altura, mas falou para uma pessoa conhecida, a Beth adora, a Beth ela é profissional, porque, nossa, ela não falta, ela é isso, ela é aquilo, pô, botou no céu. Mas sabe o que acontece? Ela tem um gestual de gente chique, ela gosta de joias, ela se veste... Caramba! Porque eu fazia programa feminino. Eu tenho que ser Dona Maria de chinelinho e avental desbotado, sujo de ovo, como dizia a música? Cara, eu cozinho muito bem, conheço gastronomia e tal, mas eu não preciso estar de chinelinho e sandália havaiana, até porque eu gosto muito, hein? Sem dúvida. Beth, um dia você entrou no estúdio para entrevistar um dos grandes nomes da televisão brasileira, que teve seu nome marcado com a família Machado de Carvalho, foi um grande líder, foi um mestre de cerimônias, foi o carimbo masculino da TV Record, José Blota Júnior, cujos filhos são nossos amigos e participam até hoje das nossas reuniões, dos nossos encontros, etc, etc. Quando isso aconteceu e como é que aconteceu? Bom, você me viu emocionada que eu não conseguia falar na nossa reunião quando eu ganhei o livro, né? A história do Blota Júnior. E eu me emocionei mesmo, porque eu já estava prestes a desistir da carreira de comunicação, apesar de já ter me formado e tal. E eu falei, vamos fazer a última tentativa. E procurei o César Fofá, de quem eu não era amiga, mas ele era diretor de uma rádio. Eu bati lá, ele atendeu. Falei, que ótimo, alguém me atendeu. Né? Eu falei, olha, querida, é o seguinte, eu preciso trabalhar, eu não sei se é aqui ou colar, enfim, se tem alguma forma de me indicar, porque eu, assim, abri o coração, achei que ele estava disponível para me ouvir. Ele imediatamente falou, mas por que você está procurando para trabalhar em rádio? Você tem todo o perfil para ir para televisão. Eu digo, eu? Ele disse, não, mas acho que não e tal. Não, nunca tinha, não me imaginava. Embora meus amigos falassem, olha, você é o Ney Gonçalves Dias de saia, porque na época o Ney era o bambambam, né? Todo controvertido, agitado. Aí eu digo, mas eu falei, mas como é que eu vou chegar numa televisão assim? Ninguém vai abrir porta, né? Você toca lá e ninguém atende. Ele falou, não, vai ter um concurso, vai ter um teste. Mais de 300 pessoas foram fazer esse teste. É maior, uma coisa, assim, inacreditável. E eu me inscrevi, mas eu já sabendo que a direção não era única, era um triunvirato, eu levei 3 currículos, né, para distribuir, né, para eles. Uma pessoa lá muito gentil, que estava selecionando as pessoas para fazer o teste. Eu nunca tinha visto um estúdio de televisão, então eu ainda não tinha teleprompter, então era no abaixo levante e tal. Fiz, deu certo, mas eles ainda tinham que fazer uma outra triagem, porque eles queriam para programa a pessoa fosse tudo, fosse apresentadora de telejornal, apresentadora uma entrevistadora, etc., e acharam que podia levar jeito. E me chamaram para fazer a entrevista. Fiz com um dos diretores mesmo, que era de teatro, eu adorava teatro, então dei um banho, não deu problema. E o segundo entrevistado era nada mais e nada menos do que Blota Júnior, que estava lá visitando, ou era amigo dos diretores, não sei. E foi uma alegria, porque eu entrevistei com toda a minha gama de fã, né? Eu não perdia nenhum programa em que ele estava, porque era o porte, era o humor na hora certa, era a classe, tudo isso compunha o nosso ideário, né? E eu sabia tudo. Então, quando você sabe tudo, perguntar fica fácil. E eu terminei, ele falou, você é boa, hein, garota? Você é muito boa. Eu adorei ouvir isso, né? Mas eu não imaginava que eu seria a escolhida. E fui. Então, eu fui para lá e fiz os programas, porque foi uma felicidade a TV Cultura, né? A TV Cultura ela estava vivendo um momento que eu acho que nunca mais viveu. Ela saiu
do clássico, das músicas clássicas, da cultura europeia, daquela coisa distante da cultura, e começou a abrir, né, abrir espaço, ser acolhedora para outras realidades, e com muito colorido, com muita vida, trazendo a tecnologia também, que na época era mínima, né? Era o próprio telefone, né? Não tinha nem WhatsApp, era... nem me... não tinha, né? Nem sei o que tinha. A gente tinha um aparelho aqui pendurado no... Fax. 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 Fax, essa interatividade que existia. Mas o primeiro programa de clipe do Brasil, eu fiz eu, e depois o programa semanal era com a... Agora me falha a memória, mas enfim. Trabalhei com a Glauce Graeb e a Marisa Leite de Barros no primeiro programa feminino de uma TV educativa, né? E é uma amizade com a Glauce que persiste até hoje, né? Nós sempre estamos em contato e tal, gente boníssima. E a Marisa Leite de Barros, muito engraçada, ela ia, às vezes, com sapatos de uma cor e outro de outra, porque ela tinha um número grande, usava um número grande de calçado. Quando ela achava, ela comprava vários, e às vezes ela ia confundia os sapatos, ia com um azul marinho e um preto. Era uma festa, né? Fiz lá também um programa que ganhou prêmio e tudo mais, o primeiro programa interativo de música clássica com o maestro Lourenção, e que muita gente não sabe, é que eu tenho formação em música clássica. Eu estudei piano e tal, então isso facilitava muito fazer o programa, né? Descomplicar a linguagem, saber quem eram os autores, e tinha um quiz, era bem legal. Recebemos matérias feitas pela Veja, foi bem legal. E eu queria me lembrar aqui de algo que eu fiquei sabendo, que era você falando de A Mulher Dá o Recado. Era um programa seu, era um programa em que você participava juntamente com outros na mesma bancada. Como isso aconteceu? Onde? Então, eu fui para a TV Record para fazer o Jornal da Tosse. O Jornal da Tosse, a gente apelidava de Jornal da Tosse porque o ar-condicionado era forte e todas as pessoas que já tinham uma certa idade tossiam durante os comentários do jornal. Era um jornal do meio-dia, o nome era esse, Jornal do Meio-Dia, conduzido pelo Hélio Ansaldo, querido Hélio Ansaldo, e nele nós encontrávamos Zé Serra, Arnaldo Faria de Sá, uma série de convidados, o Peruzzi, eram pessoas que iam opinar, né? E eu fui a primeira a opinar. Depois passei a dar as notícias também. Foi uma abertura. E era porque tudo ao vivo, né? Era meio complicado e tal. Falar com política, tinha uns... Esse aqui não, aquilo não e tal. Corta, aqui não. Era bem difícil. E aí se criou um programa chamado A Mulher Dá o Recado, que era dividido. Era eu, Márcia Maria, e tinha uma terceira que sempre mudava. Então, se eu der nomes hoje, eu vou cometer erros, porque mudou várias vezes, muitas não prosseguiram nessa atividade, mas era eu e a Márcia Maria mesmo. Esse programa foi pioneiro e ele dava mais de 5 pontos pela manhã. E 5 pontos era muita coisa naquela época. E não tinha Xuxa. Na medida em que a Xuxa apareceu, claro que deu uma mudança no cenário. Mas a gente passou para a tarde e continuou fazendo sucesso e foi pioneiro naqueles merchans, né, que tinha mais merchan do que entrevista, e trazia um outro olhar da mulher, não era culinária, tinha um pouco de tudo. Quando a Record foi vendida, eu saí, mas eles me chamaram para fazer o jornal, eu fazia o jornal, aí meu marido, que também é do ramo, voltou e sugeriu, porque ninguém queria anunciar na Record, sugeriu que fizéssemos um programa feminino para resgatar esse patrocínio que vai pingando e patrocina bem, tanto que o meu programa, que chamava-se Diário da Mulher, e nesse período era só eu mesma, acabou patrocinando o jornalismo da Record naquela época. Eu tenho até um reconhecimento aqui publicado nos jornais,
por parte deles, e foi muito, muito gratificante. Foi puxado, mas foi gratificante, porque nós não tínhamos estrutura. Era eu, meu marido e uma pessoa da igreja que fazia o programa. Não tinha mais ninguém. Então, você imagina, você vê aquele número de gente fazendo hoje um programa de 1 hora, nós fazíamos de 1 hora e meia, às vezes 2, e não tinha tudo isso. Era um laçar constante. Mas deu tudo certo, foi sucesso, foi bom. E dali depois eles me propuseram, quando fizeram um remanejamento, me propuseram para ir montar o jornalismo de Brasília. E me interessou o jornalismo. Meu marido ia cuidar da parte técnica, da parte institucional. Falei, legal, vamos. Né? Eu queria engravidar e voltei para fazer tratamento e tal. E dei um tempo. Fui para a Manchete, fazer também programa feminino. E também a Manchete já estava praticamente pré-falimentar. Foi triste, né? Mas, enfim. Essas são coisas que acontecem. E hoje o que você faz? Então, como eu sempre tive essa preocupação com as mulheres, eu costumo dizer que as pessoas precisam ter uma causa na vida. E a minha causa, quer dizer, a causa que eu abracei é a causa da mulher. Quer dizer, da mulher no sentido, não é ideológico, que agora tudo que você fala é de esquerda, de direita. É certo que é uma bandeira que pertence à esquerda, sim, mas não estou falando dessa bandeira, estou falando da bandeira da necessidade de se respeitar, da necessidade de se dar os mesmos espaços, da necessidade de se abordar e de se dar a mão, porque a equidade não é igualdade. Equidade é aquilo que você compensa, faz medidas, tem um olhar político compensatório para poder dar à mulher a mesma chance dos homens, né? E, inclusive de acesso à cultura, de educação, etc. Então, essa é a minha causa. Eu montei um escritório de advocacia de atendimento exclusivo a mulheres. Então, onde que você está vendo aqui é o meu escritório. Ele é meio híbrido, como eu, né? Porque aqui também, você viu passar agora, é o meu marido que colabora comigo na área de comunicação. Agora estamos um pouco afastados por razões de saúde, mas o escritório sempre existiu. Mas não é um escritório que cresce, que é para ser visto e olha, insensado. Né? Não, porque muitas das vezes as mulheres vêm aqui, são atendidas, e aí eu sinto que uma conversa entre ela e o marido evita uma separação. Eu entendo que uma mediação vai solucionar. Isso, às vezes, não tem preço. Entendeu? Agora, às vezes, precisa realmente ser encaminhada por um órgão público, uma defensoria, etc. Também encaminhamos. Então, essa atividade eu mantenho. E faço parte do Conselho Estadual da Condição Feminina. Já mais de uns 10 anos eu faço. Lá a gente cria políticas públicas, encaminha, às vezes dá certo, às vezes não, mas é uma luta. E criei a medalha Ruth Cardoso, e que foi adotado não só pelo Conselho, mas abraçada pelo medalhamento oficial do Estado de São Paulo. Então, hoje a medalha Ruth Cardoso, criada por mim, faz parte das medalhas ofertadas pelo Estado de São Paulo, pelo governo do Estado de São Paulo. Beth, você sabe, porque trabalhou no ramo de rádio e televisão, que nós temos horário para começar, horário para terminar, e o papo vai fluindo deliciosa e gostosamente, mas chega uma hora que ele tem que terminar. Então, só quero dizer para você que eu adorei conhecer melhor, já conheci a boa parte, mas agora eu conheci em detalhes, até porque dei umas fuçadas de vez em quando. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, e eu quero que você se sinta acolhida, não só nesse mundo machista, em que mais locutores aparecem do que locutoras, mas também como profissional, que você provou que é, Ariana, daquelas firmes, que não desiste no meio do caminho, que entra para ganhar, que qualquer guerra é válida, e você entra não só para guerrear, mas para liderar, e nós nos vemos aí no meio do caminho, se Deus quiser, nos encontros da Academia Paulista de Jornalismo, ou, quem sabe, em alguma outra emissora visitante, que já não dá mais para pedir. É verdade. Não sei se eu tenho tempo. 30 segundos?
Eu gostaria só de fazer uma correção. Nós tivemos um colega que citou a TVS, em que eu era uma apresentadora que fazia o rodízio dos apresentadores. E não é verdade. Eu fui convidada pelo Gilberto Ribeiro a fazer um teste, aí passar lá na emissora e fazer o teste. Lá eu fiz o teste, e ao fazer o teste, ele foi apreciado pelo Silvio Santos, que só queria homens. E ao ver o meu teste, ele falou, não, eu vou abrir uma exceção. E quem me contou foi o próprio Silvio. Depois, quando eu fui fazer um dos programas daquele Cidade contra Cidade, tem uns grupos, né, um contra o outro e tal, ele me contou, vi o seu teste, gostei muito, estou honrado de você estar aqui, que para mim isso foi um troféu imprensa, né? Então, eu só queria corrigir, porque às vezes tem colegas que querem distorcer a verdade para ter mais notoriedade, e isso não precisa, entendeu? Porque todo mundo tem o seu brilho, e é o brilho de cada um que faz um todo. Direito de resposta concedido, e que fique claro para a história do rádio nesses 100 anos o que a Beth acabou de explicar. Não é? Às vezes pode até ser uma falha de memória, alguma coisa assim, mas de qualquer maneira é bom que a gente deixe clara a história. Obrigado e até uma próxima. Até uma próxima, obrigada mesmo de coração, e que Deus nos abençoe a todos. Amém. Esta foi Elizabeth Russo, a Beth Russo do rádio e da televisão, da música clássica, do direito e da briga pela mulher. E ela não é candidata a nada, ela não está aqui fazendo campanha, apesar do tom e da seriedade com que ela trata o tema. Ela está aqui porque ela faz parte da história do rádio. Nós voltamos na semana que vem com mais uma pessoa, mais um profissional, mais um convidado para Vozes do Brasil. Até lá.